amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sentiram falta? Já faz um tempinho que a gente não coloca nenhum vídeo aqui, né? Mas é porque as correrias da vida. Bom, a gente tá com mais um vídeo hoje e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre religião e espiritualidade. Primeiro, por que veio essa pauta? Por que eu quero falar sobre esse assunto? Se vocês não sabem, eu sou estudante, eu sou universitária e eu estudo em uma PUC. E toda PUC do país, a gente tem uma matéria que ela trata de religião. Então, pra mim, ela chama antropologia da religião, mas em alguns lugares tem as que chamam a religião e o homem, depende. E a gente trata sobre religiões e ensina a ter mais tolerância entre as religiões, a respeitar o próximo e sua religião. E durante essa aula que eu tive, a minha professora, ela é tipo, muito inteligente sobre o assunto. Ela tem doutorado, ela tem mestrado sobre o assunto. Foi até o Vaticano estudar sobre a religião, sobre o catolicismo. E ela estava falando sobre os assuntos de se ter várias religiões e sobre todo mundo ter religiões. E ela me soltou uma frase que não me desceu muito bem, pra ser sincera. Porque ela, de certa forma, ela condena um pouco o relativismo. O que é o relativismo religioso? É você se encontrar em várias religiões, é você entender essas religiões e entender essas religiões como verdades. Então, ela condena um pouco porque ela acha que a pessoa que é relativista, ela tem crise de identidade. O que é estranho pra mim. Mas, assim, ela disse nessa aula que todo ser, todo indivíduo deve-se ter uma religião. E isso não me soa muito bem. Por quê? Porque eu não acho que todo indivíduo deve-se ter uma religião. Eu acho que todo indivíduo deve-se ter uma espiritualidade, que é totalmente diferente. Por quê? Vamos à minha ideia. A minha visão de religião é uma visão muito institucionalista. Eu vejo a religião como uma instituição. Aquele lugar, um lugar construído aonde você vai com um grupo e esse grupo e você tem a mesma visão de mundo que aquela religião, aquela instituição prega. E isso tem a ver com espiritualidade, lógico, isso tem a ver com espiritualidade, mas não significa que uma pessoa que não frequente essas instituições, seja ela de qual religião for, não seja espiritualizada. E isso pra mim não é religião, entende? Então isso não me soou muito bem e eu gostaria de clarificar isso um pouco pra vocês. Por quê? Porque eu conheço muita gente que tem essa visão também, que acha que a pessoa que não tem uma pessoa ela deve ter religião, seja ela até um ateu. Por quê? Porque o ateu também, o ateísmo em si é considerado uma religião. Você não tem uma visão mais, assim, uma visão espiritualizada no sentido de supernatural, ou seja, o ateísta ele não acredita num Deus supernatural, sobrenatural que ele não conheça, que ele nunca viu. Mas ele tem respostas para as questões que, de certa forma, são questões que são abordadas por religião, tipo, de onde viemos, para onde vamos, qual é o papel do Sol pro planeta, qual é o papel da natureza para nós, entende? Que são certas perguntas que a religião em si usa o sobrenatural para responder e que o ateísta tem na ciência essa resposta. Então, a ciência em si é uma religião pro ateísta. Mas, tirando esse lado, as pessoas que não têm religião em si, que não frequentam a instituição religiosa ou a instituição religião, isso de certa forma se torna uma coisa única, uma coisa pessoal. Cada ser humano tem uma unidade própria. Então,
Essa é a questão, o pluralismo da humanidade. Cada um tem uma identidade própria, cada um é um ser diferente. Então, o que acontece? Se você não encaixa nesses padrões de ter aquele grupo que de certa forma acredita exatamente na mesma coisa que você, que encaixa nos mesmos padrões, você não é um ser que tem uma instituição religiosa, você não é um ser humano que tem uma religião. Você criou a sua própria religião, de certa forma, ou seja, você é um ser espiritualizado. Você entende a espiritualidade, você entende o espiritual como algo importante, mas você não encaixa na religião. Isso, de certa forma, te coloca um pouco fora da caixinha, sabe? Fora daquela caixa que é criada de religiões, onde você tem que seguir aquilo, e te torna um ser mais livre. Por isso que eu fui um pouco contra essa ideia, essa frase que a minha professora acabou falando dentro da sala de aula e que, de certa forma, me fez pensar um pouco e me fez dividir isso com vocês, sabe? O ser humano não deve ter algo. O ser humano não tem obrigação de ser algo que o outro acha que a gente tem que ser. Não é porque um estudo diz, não é porque uma pessoa que estudou sobre isso fale, que é uma lei, sabe? Que você leve aquilo quadradamente, que você não entenda que o ser humano, cada indivíduo, cada unidade é diferente. Então, o ser humano não tem que ter uma religião, o ser humano não é obrigado a ter aquela religião porque um estudioso disse, porque um estudioso deixou de ter, de falar ou de agir. Você tem que ser o que você é. Então, quando você se vê nessa ideia de que eu não me encaixo nessa religião, eu não me encaixo naquela, eu já fui em várias, eu já testei várias coisas, mas eu não consigo me encontrar em nenhuma, mas ao mesmo tempo eu sei que existe algo no mundo, existe um ser superior, eu consigo entender que existe uma espiritualidade, que existe algo entre o céu e a terra que jamais podemos sonhar, entende? Se você é assim, se você tem essa espiritualidade, mas você não se encaixou em nenhuma religião, se você vai criando coisas, se você vai pegando coisinhas de cada uma que te diz uma verdade, criou a sua própria, você é um ser espiritualizado. Então, eu sou mais desse ponto de vista, entende? O ser humano, ele deve sim ser espiritualizado. Assim. O ser humano, ele é um ser espiritualizado. Todo ser humano é um ser espiritualizado. Mas nem todo ser humano tem que ter uma religião. Então não tente se encaixar nesses padrões, não tente ser algo. Tente ser você mesmo. Tente entender você. E é com essa pequena frase que eu termino o vídeo de hoje. Tente se entender, tente entender quem você é, primeiro de tudo, o principal de tudo. Tente entender quem você é, tente se encontrar. E é isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Siga a gente no canal e o meu Instagram tá aqui embaixo, caso vocês queiram falar diretamente, pode deixar uma mensagem por DM no meu Instagram. E muito obrigada!